Pai do Senhor, queridos, o primeiro módulo aí do formação de obreiros capacitados, o chamado de Deus. Nós vamos estar estudando aí sobre o chamado de Noé, o chamado de Abraão, o chamado de Josué, a fé e a chamada de Deus nos dias de hoje, a chamada dos 12 apóstolos e também, eu creio que o que cada um quer está aprendendo, está aí tirando algumas dúvidas, que é qualidades e deveres que competem aos seguintes cargos: o que compete ao diácono, o que compete ao presbítero e o que compete aos pastores. Tudo pela base bíblica, tudo aí. Então peço caneta e papel na mão. Algumas áreas aí que você estará estudando aí na sua casa. Então, pastor, eu estou chegando agora, estou querendo receber uma unção aí de obreiro, de diácono, de presbítero, entendo. Tudo nasceu no coração de Deus. Eu entendo pela palavra de Deus que antes de Jó foi tentado, houve uma reunião no céu, foi decretado, foi acertado algumas coisas ali. Então, antes de o Senhor liberar algo sobre a tua vida, os céus se moveram em teu favor e o céu concordou. Então nós queremos uma unção que vem do céu, nós queremos uma chamada, uma vocação que vem do céu. Então, se você está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que Deus tem uma chamada na tua vida, eu tenho certeza que Deus te escolheu. Ok, Deus me escolheu, mas você precisa escolher Deus também. Você precisa escolher o Senhor. O chamado de Deus. Deus tem, ao longo do seu tempo, operado o seu poder sobre a terra, usando meios que muitas vezes nós chamamos a atenção para os maravilhosos métodos que Deus usa para cada um. Deus tem um propósito na vida de cada um. Então, nós somos o corpo de Cristo, somos muitos membros, e entenda que todos têm uma característica específica que Deus quer usar. Entenda, todos são importantes na obra do Senhor. Pastor, Deus me chamou, Deus tem um propósito na minha vida, ok. E o que eu tenho que fazer agora? Eu quero entender algumas coisas. Esse vídeo vai esclarecer muitas coisas para você. 3 palavras aqui que eu peço que você anote, que vai ser muito importante. Antes, porém, é preciso entender o significado de 3 palavras. Primeiro, escolher. Anote aí. O que significa escolher? Significa fazer seleção. Então, entenda que se Deus te escolheu, Deus te selecionou, para que você entenda. Quem entende um pouco de futebol sabe que existe uma seleção. Em meio a muitos times, muitos jogadores, há uma seleção, onde Deus escolhe ali, onde o técnico escolhe aqueles melhores em cada função. Trazendo para a Bíblia, houve uma seleção sobre Gideão, quando ali se apresentou 32 mil homens e houve uma seleção. E uma das coisas que aqui eu quero trazer à mente, que uma das coisas que Deus falou foi: eu não tenho compromisso com covarde e com medroso. Então sobrou 300 homens de fé, de coragem, e que romperam e fizeram a diferença e ganharam a guerra. Então entenda, se Deus te escolheu, foi uma seleção. Em meio a muitos, Deus te chamou. E Ele é fiel. Aquele que começou a boa obra. Então você talvez está no começo, muitos estão ouvindo aqui, estão começando ao ministério de obreiro, começando no diaconato. Então é só o começo. Deus tem coisas grandes porque Ele começou a obra. E Ele é fiel para ir até o fim e cumprir o propósito de Deus. Amém? Então, a segunda palavra que eu quero explicar aqui, que isso que é importante, o que significa chamar. Significa dizer o nome de alguém. Então, Deus não errou o alvo quando chamou você pelo nome. Deus não errou
Deus não erra. Então, se você tem um chamado de Deus, disse, eis-me aqui, não te preocupa. Deus, ele é fiel para cumprir o seu propósito. Deus é fiel para que você venha prevalecer e alcançar, sim, o propósito em agradar a Deus. A terceira palavra, chamado, significa apontar o escolhido. Então, você é um escolhido de Deus nessa última hora para fazer a diferença sobre vidas. Esse é o propósito. Você já foi curado, agora Deus quer te usar para curar outras pessoas. Você já foi liberto, Deus quer te usar para libertar outras pessoas. Você já foi salvo, Deus agora ele abre, expande o seu propósito, o seu reino e diz, vai salvar outras pessoas. Isso aqui é muito lindo, entender o propósito do que por que Deus nos chamou. Entenda. Houve no céu, entre Gênesis 1 e Gênesis 1 e 2, até quero te deixar aqui para você estudar em casa, Isaías 14, verso 12 e 17, e Ezequiel 28, verso 13 e verso 15. Então, você vai ver nesses versículos a queda de Lúcifer, né, através da rebeldia, a queda, e logo após você vai ver quando Deus ele começa a formar o ser humano e a formação de Adão, e coloca ali ele a domínio com um propósito. Ele desobedece ao Senhor, isso é muito conhecido. Ele desobedece, Deus ali lança a sentença sobre ele, e entra a morte, entra o pecado, e a partir dali começa um trabalho que eu muitas das vezes eu explico em questões, que as duas primeiras páginas da Bíblia é o plano de Deus da perfeição. O resto da Bíblia é Deus achando formas de trazer o homem mais próximo do seu propósito. Então, 2, 3 páginas, né, de um homem, né, no jardim, no homem segundo o governo, e o resto da Bíblia é Deus de várias formas tentando chamar o seu povo, chamar o seu escolhido, até que alguém diga, eis-me aqui. Nós queremos estar falando aqui sobre o chamado de Noé. O chamado de Noé após a queda de Adão. O primeiro homem a ser escolhido após a queda de Adão para dar continuidade ao seu plano foi Noé. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6, 8 e 9. Então, para te ver, Deus sondou a terra e olhou. Noé tem capacidade para quê? Para construir a arca. Deus deu a medida, deu o comando e ele obedeceu. Duas coisas aqui também eu quero que tu coloque nesse esboço de obreiro, que Deus ele trabalha de uma forma, comando e obediência. De Gênesis a Apocalipse você vai ver muitas vezes Deus dizendo assim, vai, fica, para, constrói, edifica, se levanta, é comando. Então, estou entrando no ministério, vou assumir um presbitério, um pastorado, um diaconado, então o comando vai ser toda hora. Nós temos que ter a obediência de ordem de comando. Então isso nós vemos Deus agindo, isso não vai ser diferente ao longo do ministério. Pastor, não gosto de ser cobrado. Então você não está apto ao ministério, porque ministério é trabalho, ministério é cobrança. A Bíblia diz, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então é uma seleção, e muito é dado, muito é cobrado. Então, quanto mais é dado por Deus, quanto mais Deus confia a ti, mais cobrança vem. Pastor, não gosto de ser cobrado, não gosto de ser exigido. Então, irmão, não é o teu momento. Mas se você tem um desejo, pastor, eis-me aqui, eu quero obedecer a Deus, eu quero obedecer aos comandos, é o teu momento.
Deus tem uma grande obra na sua vida. Noé obedeceu o comando de construir a arca e pregar a salvação. Então, quando que eu começo o ministério da pregação? Não é a partir do chamado ele já começou a obedecer e cumprir o propósito. Pregou, mas ninguém dá ouvido. Ninguém deu ouvido a Noé, mas ele foi um dos maiores pregadores que já existiu. Ele ganhou a sua família. Ele ganhou a sua família. A família foi protegida. Comece hoje. Pregue na sua família, pregue para o seu vizinho, convide, faça a obra do Senhor e se torne um Noé. Observe que entre os homens da época Noé escolheu andar com Deus, por isso o Senhor chamou dentre os seus contemporâneos, escolhendo-o para executar o seu plano. Deus chamou a muitos, mas só escolheu aqueles que realmente irão executar o seu plano, sua vontade, custe o que custar, até mesmo a sua vida. Você entende isso? Que Deus tem um plano com você? Deus tem um plano na tua vida? Por isso que você está ouvindo esse vídeo, por isso que você está... Deus tem um plano contigo, nada é por nada. Só que talvez você não entendeu isso, mas se você ficar firme e prevalecer ali num plano terreno, qual é o plano do Senhor? Te levar à eternidade. Deus é galardoador. Ninguém que trabalha para o Senhor, Deus não deve nada para ninguém. Deus é o nosso... aquele que nos provê, aqueles que nos guarda, aqueles que nos protege. Então, você é um privilegiado por ser um escolhido de Deus. Segundo chamado que eu quero estar aqui chamando a sua atenção, Deus chama Abraão em Gênesis 12, anota aí. Deus chama Abraão e Sara, sua esposa. É importante observar que Abraão tinha 2 irmãos, Naor e Harã, Gênesis 11, 27. E que seu pai, Terá, seu irmão e seu sobrinho Ló saíram Ur, porém Deus escolheu Abraão para fazer a sua vontade. Isso que eu quis aqui trazer para você. Abraão tinha mais irmãos. Abraão tinha um pai. Abraão veio da idolatria. O pai de Abraão era idólatra, construtor de imagem. Então ele vinha de uma família, ele já vinha de um costume, de uma tradição. Então Deus, para fazer aliança com Abraão, ele quebrou aquela aliança da família. Então por isso que ele diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, eu te chamei. E o detalhe é que Abraão obedeceu. Deus deu um comando, você vai ver muitas vezes aqui, e Abraão obedeceu. Ele se tornou o quê? O pai da fé, né? Ele se tornou as promessas de Deus, diz assim, ó: a tua descendência será grande, multiplicarei como as estrelas, multiplicarei. Então isso é muito importante para nós atendermos, por mais que ele agiu por fé. Ele largou tudo e foi seguir o plano, seguir o chamado de Deus. O importante é que você tenha convicção do Deus que te chamou, do Deus que te chamou, te livrou das garras do inimigo, e que você se despegue das coisas que para trás ficaram e sigam firme no propósito que Deus ele vai te honrar. Deus tem um plano para o homem, e a cada um de nós Deus nos deu obrigações, atividades, deveres a cumprir. O Senhor não nos obriga a fazer, porém espera de nós que correspondemos à sua escolha. Assim como diz Zacarias 4:6, não por força e nem por violência. Então, o ministério é algo lindo, porque a gente faz por amor, faz por obediência, faz por gratidão. Eu nem se eu teria 3 vidas, eu conseguiria retribuir o que o Senhor fez por mim. Então, hoje eu decidi gastar minha vida em prol do Senhor, mas não por força, não por obrigação, mas sim em gratidão ao Senhor. Esse é o foco. O nosso foco tem que ser espiritual. O nosso foco tem que ser eterno, não nas coisas terrenas, porque ali a gente vai desanimar. É uma porta que vai se fechar, eu vou largar meu ministério. É umas crises na saúde, eu vou deixar de crer no Senhor.
É o casamento que vive uma crise, um momento. Eu vou deixar de ver, igual Jó, em meio a uma enfermidade, em meio a uma perda, em meio a uma quebra financeira, mas ele se diz: eu sei que o meu Redentor vive. Isso é o importante de nós permanecer firme, mas não só permanecer, mas tem muitas pessoas que estão nos olhando, que estão nos observando, estão vendo eu e você como uma referência. Então isso é maravilhoso, que o nosso testemunho, a nossa força, a nossa perseverança vai gerar outras vidas para a glória do nome do Senhor. Então, primeiro módulo, já estou mandando aqui.